Olá, boa noite para nós. Sejam todos muito bem-vindos a essa live de hoje, mais uma live do legado. Vai entrando aí. Como é que vocês estão? Tudo bem? Que bom que você tá bem. Ok. Seja bem-vindo também. Preparado para o dia de hoje? Preparados para a live de hoje? E aí, como é que vai? Já chegou, né? Seja bem-vinda. Hoje a gente vai falar aqui mais uma vez com a nossa convidada, a Renata Ferro, tá bem? E hoje a gente vai discutir mais um assunto aqui. O título da live de hoje, você já deu uma olhadinha aí o que é? Vamos lá. Deixa eu já mandar aqui essa live. Tudo bem? Tá me ouvindo bem? Que bom, seja bem-vindo. Então, enquanto a gente começa aqui essa live, eu quero começar a discutir com você como é que foi a semana. Foi bem a semana? Já tá acabando, amanhã é sexta-feira. O que a gente produziu? O que a gente tá produzindo aí nessa vida? E outra, hoje a gente vai falar sobre identidade. Principalmente sobre identidade com clareza, né? Identidade é clareza. Vamos falar sobre isso um pouco hoje. Mas mais do que falar sobre isso, hoje a gente vai conseguir, né, ter aí essas ferramentas, como que a gente usa isso na nossa vida, né, para trazer clareza, né? Quando a gente começa aí a verificar o que está nos comentários e a gente vai ter nessa vivência da vida, uma coisa que a gente identifica mesmo hoje é uma pandemia, né? Eu começo a dizer que é uma pandemia, né? Que é sobre esse assunto de como identificar a própria identidade. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Eu convido você para a gente destrinchar esse assunto aqui. Para quem já conhece a Renata Ferro, a Renata estava com a gente na última live da quinta-feira da semana passada e vários insights, aquilo foi espetacular, né? E hoje vamos ver aí o que a gente consegue, né, pra gente ativar mais pessoas. Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos, ok? Vamos avisar pro pessoal que a gente já tá ao vivo aqui, pra gente já começar. Deixa eu ver se a Renata já tá ao vivo aqui. Vamos lá. Renata. Eita, que ela já chegou. Deixa eu arrumar essa câmera aqui. Boa noite. Boa noite, tô tentando me achar aqui. Tá tudo bem. Vai se organizando aí. Pessoal, para vocês que chegaram agora, vou falar um pouquinho do que a gente está falando aqui hoje. Sejam todos muito bem-vindos, ok? Sejam todos muito bem-vindos. Olá, meu amor. Será que eu Ok. acertei? Eu tô te vendo ótimo. Você tá me ouvindo, vem? Tô te ouvindo. Yeah. Olá, tudo bem? Que bom que você veio. Gente, vamos lá, vamos destrinchar. Gente, a gente está fazendo uma série de lives. A Renata trouxe um conteúdo brutal na última quinta-feira. E hoje a gente vai falar sobre identidade e identidade é clareza, né? Esse é o título da live. A gente vai falar sobre identidade e clareza. Renata, hoje, né? Hoje não, todo o tempo, mas hoje com o viés aí da internet, né? Tudo que você vai conversar, tudo quanto é grande play aí jogando, ele joga sobre essa angústia dos seres humanos, né? Essa angústia dos seres humanos em identificar essa tal de identidade. O que é essa tal de identidade que eu tenho, que eu não tenho, enfim. E fica essa busca, né? Meu Deus, onde é que compra essa identidade? Só que eu vejo dois fatores, sabe? Bem cruciais para essa questão. Primeiro,
que essa busca causa uma angústia, né? Essa é a primeira questão. E segundo, que a pessoa, quando ela se sente, né? Eu escuto muito falar assim, ah, mas eu não me encontro, todo mundo se encontra. Então, fica essa comparação com a angústia mais a frustração, né? De realmente não saber que tal de identidade é essa, né? Então, acho que é sobre... Acho não, né? É sobre isso que a gente vai falar hoje e seja muito bem-vinda. Bom demais te ter aqui mais uma vez. Obrigada. Eu vou começar me explicando um pouquinho, que eu acho que eu peguei essa tal de influenza. Então, se hoje eu estiver um pouquinho mais lenta, vocês me perdoem, tá? Mas vamos lá. Eu acho que essa identidade, essa identidade é essa percepção de nós mesmos. Porque assim, no dia a dia, o que a gente vê, né? Você também é uma pessoa que lida com muitas pessoas. A gente vê sempre as pessoas olhando muito mais para o outro do que se percebendo o seu próprio comportamento, a sua própria emoção, né? Então, como psicanalista, eu fico sempre percebendo e eu acho muito engraçado, porque a gente, né, a psicanálise ela é pela fala. Então, o que a gente percebe? Você vê o outro falando e o outro pensa que ele está falando do terceiro. Mas, na verdade, ele está falando muito mais sobre ele na fala dele. Por quê? Porque, como nós somos esses seres individuais, né? Eu sou italiana, tá, gente? Então, eu falo com as mãos. Tá ótimo isso. Como a gente é ser individual, o que acontece? Cada um é um e cada um tem a sua percepção do mundo, porque cada um é um olhar daquele ângulo, né? Então a gente fala assim, primeiro que não existe essa verdade absoluta, né? É tudo uma questão do seu campo de visão, né? Nós falamos sobre o campo de visão na outra live. Então, vamos falar, depende do seu olhar. Então, se a gente fala isso na psicanálise, a gente vai falar do nosso simbólico e do nosso imaginário, que é como a gente percebe o mundo e como a gente entende aquilo. Então, quando a gente vê, né, uma pessoa falando, ela está falando, na verdade, diante da percepção dela. E é a percepção dela que ela tem sobre o mundo. Então, isso nos faz ser individual, porque é esse olhar, né? Então, o que eu falo, né? Eu sempre estou falando isso, eu falo que eu tenho um time de mentorados aqui, que são meus filhos, amigos dos meus filhos. E eu estava falando exatamente sobre isso agora há pouco. A gente perceber essa nossa identidade, porque às vezes a gente se mistura com as outras identidades, as identidades dos amigos, a identidade dos pais, né? As identidades das pessoas que estão em volta da gente. E como a gente identifica a nossa verdadeira identidade? É se percebendo, né? Que tudo vai voltar para onde? Para a consciência, para o nosso estado de consciência, né? Então a gente começar a perceber como eu sinto, como eu vejo, quais são os meus valores, como é que eu meço isso? Eu meço que aquilo não é legal? Eu estou medindo com qual régua? Eu estou medindo com a minha régua. E a minha régua diz sobre mim, não diz sobre o outro, né? Então, quando a gente começa a desenvolver esse olhar, é quando a gente começa a buscar a nossa verdadeira identidade. Para a gente falar assim, opa, nossa, passou isso na minha mente. Yeah. Isso diz sobre mim ou isso está misturado com o outro? Por que eu falo misturado? Porque quando a gente começa a analisar tudo isso, o que a gente pensa?
A gente pensa, por exemplo, o que nos mistura com os nossos pais, né? O que nos mistura com os nossos pais é o nosso Édipo, né? E o que é o nosso Édipo? Né? Vou falar um pouco disso, porque isso é uma coisa que, assim, é muito natural de acontecer, né? Eu vejo isso diariamente. Eu acho que eu falei isso, né? Que é a maneira que eu uso para explicar isso para os meus filhos, né? Que é a questão da simbiose, né? O que é a simbiose? Eu falo assim, é fácil da gente entender a simbiose quando a gente pensa na orquídea, no vaso, e a gente pensa na árvore. Então, a gente coloca a orquídea lá na árvore. A orquídea com a árvore, ela vive um processo de simbiose, onde ela se alimenta da árvore, ela sente o orvalho da árvore, ela está no ambiente da árvore, ela floresce na árvore. Mas ela é árvore? Não, ela não é árvore. Ela é orquídea. Ela não é a árvore. A árvore é a árvore. Orquídea é orquídea. Só que ela vive em simbiose com a árvore. E assim é os filhos com os pais. Eles nasceram e já foram colocados ali, grudadinho na árvore. E aí estão ali todo florido, tudo pensando que eles são a árvore. E aí? Aí chega na hora do rompimento, né? O que é a hora do rompimento? Eu falo assim, é a hora que a gente vai buscar a nossa verdadeira identidade. Porque assim, como que é? Agora eu tenho que sair da árvore, então quer dizer, eu não vou me alimentar mais assim, não vou viver mais à sombra dessa árvore, e agora eu tenho que ir para o vazio. E a hora que você vai para o vazio, aí é a hora que você se depara quem eu sou verdadeiramente. Porque agora eu tenho que me nutrir por eu mesmo, eu tenho que viver a minha vida profissional por mim mesma. Eu não sou mais a minha mãe, eu não sou mais o meu pai. E essa hora, né? Qual é a hora? Eu observo assim, o que os meus mentorados falam para mim é o seguinte: nossa, eu cheguei em 30 anos, cheguei em 40 anos, e agora que eu fui ver que eu nem sei quem eu sou, eu não sei qual é essa identidade, Elaine, eu não estou conseguindo colocar para fora quem sou eu, eu não sei do que eu vou falar, eu não sei disso, eu não sei daquilo, ou seja, é uma angústia que eles identificam geralmente pela idade. Nossa, eu estou com 30 anos, estou com 40 anos e eu não sei quem sou eu. Tem alguma coisa isso a ver com a idade também? Então, o que eu falo assim, que é mais triste, é a gente ver uma pessoa de 40 anos que até hoje não foi pro vaso. Ai, por quê? Ai, gente, vocês escutaram essa? Porque o ideal, né, é que com 18, 20, 22 anos ela vá para o vaso, né? Que esse é o período do rompimento do Édipo. Então vamos falar assim, rompemos o Édipo, agora cada um é um. Eu falo, isso é muito legal na cultura americana, porque eles já fazem esse desprendimento muito natural, né? Para que o filho, quando chegue com 18, 20 anos, ele já vá realmente buscar sua vida independente. E nós, da cultura brasileira, o que acontece? Parece que você fica o tempo inteiro querendo viver essa simbiose. Aquela cultura familiar, onde muitas vezes a gente mora junto, está todo o tempo junto. E aí fica querendo viver a vida do outro, né? Então, o que é o, né, vamos falar, não é que é o correto, mas o que seria o ideal, né? O ideal, né, e hoje eu estava falando sobre isso, é que muitas vezes a culpa não é só dos filhos, a culpa também é o despreparo dos pais, né? Hoje eu estava até comentando isso, que o que acontece? Quando a gente vai falar desse Édipo, né? Por que eu resolvi falar? Porque eu acho que aí está o princípio da identidade.
Se a gente não romper isso, né? E o que que a gente vê? Então, às vezes, você tem um pai muito bem sucedido, e aí o filho, ou ele resolve seguir a carreira do pai, ou ele fala, não, eu não vou querer seguir a carreira do meu pai, porque eu não quero sofrer grau comparativo. Verdade. Né? Porque eu não quero ficar o tempo inteiro alguém me comparando com meu pai, me medindo pelo meu pai, né? Ou pela minha mãe. Então, eu vou seguir um outro tipo de carreira. E aí ele busca essa outra carreira. E daqui a pouco você percebe o pai indo atrás da carreira do filho. Porque aí é o pai querendo se misturar com o filho. É verdade. Entendeu? Então a gente vê dos dois lados. Então, assim, tudo isso a gente chega ao quê? O processo de consciência, né? Então, quando a gente começa a perceber isso, então, assim, com quem que eu estou me misturando? Com quem que as minhas emoções estão misturadas, né? Porque o que acontece? Às vezes, isso acontece até dentro do casamento, né? Porque eu não sei se eu falei isso na outra, mas eu vou repetir, né? Porque às vezes a gente hoje tem outras pessoas. Então, vamos voltar lá no Édipo. Então, a gente tem a relação do Édipo, né? Que o ideal é que isso vá se desmembrando, né? Devagar, para que chegue com 20, 22 anos. Os filhos possam viver a vida deles com a identidade deles, né? Então, isso é quando ele vai conseguindo se separar na idade ideal. Então, é ele perceber do que ele gosta, o que ele quer, se perceber as suas emoções, os seus sentimentos, os seus valores. Porque a gente tem casos, vamos falar, de pais que têm excelentes valores, mas que você percebe que os filhos não têm. E às vezes você vê pais, né, filhos que tiveram pai criminosos que têm excelentes valores. Verdade. Né? Então isso faz parte da identidade da pessoa. Né? Então, aí nesse ponto, vamos pegar aqui um gancho. Ou seja, no decorrer da vida, a pessoa vai vivendo a vida normal, ali, conforme ela vai vivendo, e ela vai decidindo o que para ela é certo, o que é errado, o que ela gosta, o que ela não gosta, o que ela sente com determinada situação. Ela cria aquele modus dela de sentir cada emoção, e então ela vai falar, ok, se vem o A, eu sinto de forma X. Se vem o B, eu sinto de forma Y. Ou seja, então ela vai formando os próprios padrões dela de acordo com o que ela vai vivendo. No trabalho, na vida, ali com a família, no casamento, com os pais. Seria isso mesmo? Ela vai se percebendo, né? Porque assim, lembra lá, a gente ia ser único. Então a gente tem que trabalhar a nossa percepção. Como eu sinto isso, né? Isso para mim é certo? Isso para mim é errado? Por quê? Porque eu divirjo em muitas coisas com a minha mãe, principalmente. Porque eu falo, isso não é correto. Mas hoje eu tenho a maturidade de entender que diante do cenário que ela viveu, a criação que ela teve, ela tem um conjunto de valores, né? E de comportamentos pelo que ela produziu, pelo que ela viveu, né? Mas para minha época, para tudo aquilo que eu aprendi, que eu tenho de conhecimento, que o conhecimento traz estágio de consciência, eu falo, não, isso não é correto. Né? Isso foi uma crença que ela teve devido a tudo que ela viveu. Mas isso, hoje, no meu contexto, isso não é correto. Então, o que é correto para mim? É correto isso, isso, isso. Então, isso faz parte de mim. Isso faz parte da minha verdade. Isso faz parte da minha identidade. Né? Não tem nada contra o que ela pensa. Porque o que ela pensa foi formado por aquilo que ela viveu. Né? Então, a gente conseguir separar. Então, esse é o processo de separação do Édipo, entendeu? Aonde você entende que
por mais que você ame, você não precisa viver em simbiose mais. Você não precisa misturar mais. Você tem que respeitar. Eu respeito a tua opinião, né? Os teus valores, mas isso não faz parte mais de mim. Entendeu? E isso vai entrando nesse processo de clarificação da nossa identidade. Da própria Clarissa. Isso vai clarificando. Ah, ok. Então isso para mim faz sentido. Então isso diz sobre mim, né? Eu vou complementar isso, depois eu quero voltar nesse assunto de novo. Então, assim, quando a gente faz essa separação do ético, ok, consegui entender, consegui ir para o vasinho. Então, eu falo que o momento do vasinho é o momento da descoberta, né? É o momento que a gente vai entender, né, quem nós somos, o que faz parte da gente, os nossos valores, as nossas fraquezas, as nossas limitações. E aí, a hora que a gente descobre quem nós somos, aí a gente vai atrás de quê? Buscar o companheiro ou a companheira. E aí, na busca do companheiro e da companheira, a gente tem que entender que isso é um processo de complementação. O que é o processo de complementação? Eu sei que eu tenho algumas dificuldades, eu sei que eu não sou tão sociável, eu sei que eu não sou assim. Então, o que eu busco no meu companheiro? Uma pessoa que seja. Por quê? Para a gente se equilibrar. Então, assim, se a gente for levar isso para psicanálise, a gente vai falar de id, ego e superego, que é onde a gente tenta equilibrar tudo isso, né? O superego é aquele autorresponsável, e aquele id é aquele que vive na fantasia, né? No princípio do prazer. E a gente... É um falando vai, o outro falando pensa e o outro falando para. Então, assim, o ego seria o equilíbrio, né? O id, totalmente lá no prazer. E o superego, super responsável. Verdade. Né? Então, a gente tem que brincar com esses três, né? Para buscar sempre o equilíbrio, que seria o ego, equilibrar isso, né? E aí, quando a gente vai para o casamento, é exatamente isso que a gente tem que buscar naturalmente. Esse equilíbrio, essa complementação. Então, sabendo que um é mais e eu não sou, ok, ele me equilibra. Porque ele me sobe e eu desço ele um pouquinho. Então, nós vamos trabalhando esse equilíbrio. Mas o que acontece? Isso seria para as relações saudáveis, né? Verdade. Mas o que a gente vê, né? Na prática, a gente vê pessoas que têm esse édipo exacerbado e ele vai fazendo deslocamentos. Verdade. Aí ele vai deslocando. Então, primeiro ele se misturou com a mãe achando que era a mãe. Aí depois ele troca a mãe pela esposa. Ele desloca a mãe na esposa. Aí ele quer que a esposa seja a mãe dele, né? Verdade. E aí a confusão tá formada. Tá formadíssima. Então, na verdade, além da pessoa... Peraí, gente, deixa eu só recapitular aqui. Então, tem primeiro aquela confusão, aquela mistura, né? De quando você vem crescendo, com tudo aquilo que te rodeia, seus familiares, principalmente ali. Então, você é aquele meio, né? Principalmente na criação, né? Porque a gente vive sobre os cuidados dos pais, dos irmãos mais velhos, né? O que acontece? Eles vão produzindo as ideias, as crenças, os valores, e você acaba mergulhado naquele monte de crenças, né? E valores dos outros, construindo os seus. E aí, então, chega essa parte que ela coloca pra gente, que é essa questão do vaso, que é uma colocação perfeita, parabéns, que é você não ser mais uma orquídea pregada numa árvore, né? E sim você ir pro seu vaso mesmo, quem é você. Com seus defeitos, qualidades, valores, crenças, com as suas verdades, com as suas mentiras, com seus erros, enfim, com tudo que é você mesmo, né? Não procurando a perfeição, mas sim você, como você é. O que é o seu profissional, o que é o seu social, o que é o seu pessoal, né? Tudo em você.
E aí ela coloca essa questão que a gente vai mudando de fase, né? Ou seja, a gente passa da fase da família, depois vem para a fase dos casamentos ou dos relacionamentos, enfim, ou que seja fases de amigos, e você começa então a misturar com mais crenças e valores, mais identidades alheias às suas. Que confusão. É quando a gente fala que a gente está deslocando, né? A gente desloca, né, outras pessoas para aquelas relações, né? Verdade. Então, às vezes a gente traz, né, muito comum nas mulheres, deslocar a figura paterna e se deslocando por muitas outras figuras durante a nossa vida, né? É. Então, às vezes essa figura paterna vem na figura de um irmão, aí depois vem na figura de um amigo, aí vem e ela vai transferindo. E aí a pessoa vai vivendo aquele rolo todo na vida dela e fala, meu Deus, por que eu não dou certo com sócio nenhum? Por que eu não dou certo com não sei o quê? Mas, na verdade, lembra que nós falamos da relação de objeto. Verdade. Nada é sobre aquela pessoa, mas sim aquele que ela desloca Verdade. desde lá da infância. Então, Verdade. assim, ela tá lá presa ainda na figura paterna, de sentimentos, né, de significantes que ela teve daquela figura. E aí, o que acontece? Ela vai tá levando perdida. isso para a vida inteira, vai levando isso para a vida inteira. É. Aí, não dá certo com pessoa nenhum, com sócio nenhum. Por quê? Porque às vezes a expectativa dela, que ela desloca naquela pessoa, é uma expectativa do que ela tinha com o pai, né? Ou com a mãe. Então ela vai deslocando. Então, eu tenho isso sim, uma só pra pergunta gente. para você responder sobre essa parte. Me chega muita pergunta sim. Me chegaram 3 perguntas para fazer para você, e uma delas é essa aqui. Agora, nesse momento que a gente está agora, então a pessoa fala assim, ela realiza que ela realmente não sabe quem ela identifica isso, ela está perdida nessa tal de identidade. E ela fala assim, na questão dela, por exemplo, ela quer usar o que ela é, né? Põe a sua identidade para fora, vai lá e se posiciona, vai lá e muda de vida, usa o que você tem. E aí, então, o que acontece? A colega aqui, quem estava aqui comigo colocou ali, né, que essa identidade vai se construindo com o tempo, né? Então, ela chega nessa fase e ela faz essa pergunta, né? Então, eu pergunto para você da seguinte forma: quando ela chega aí por volta dos 30, vamos colocar essa questão, que ela identifica que ela está perdida sobre a identidade e que essa identidade foi construída com o tempo, né? Com o tempo. E ela tem essa clareza de que ela não sabe quem ela é. Como é que faz aqui agora, então, para ela juntar tudo isso? Eu falo assim, quando ela já chegou a essa conclusão, que ela já não sabe quem ela é, já é um estado de consciência. Amém. Eu queria tanto que você falasse isso, mas você falou exatamente. Já é um estado de consciência. Então, assim, eu falo, é o primeiro passo. Porque se a pessoa não tiver nem essa consciência, ela nem vai buscar quem ela é. Né? Agora, a partir do momento que ela já tem essa consciência, né, que, ok, cadê a minha identidade? Quem eu sou? Maravilhoso! Começou a busca. Começou a trilhar o caminho. E aí é um caminho que tem que ser seguido, né? Não tem como a gente encurtar processo. Né? Então, tudo é um estado de consciência. Igual eu falei, não tem como você ir do primeiro andar para o 10º. Você tem que passar pelo segundo, pelo terceiro, pelo quarto, você tem que ir subindo, né? É verdade. Então, quando você chega, né, nesse estado de consciência, quem eu sou, o que eu sinto, isso não está sendo legal para mim, né? Não estou feliz dessa forma. Então, assim, atingir um estado de consciência. Então, ok, agora vamos atrás dessa identidade, né? E para a gente ir atrás dessa identidade, é esse processo mesmo. Qual é esse processo? De ficar olhando para mim. Que olhar para mim é se perceber. O que eu estou sentindo? Eu sou feliz com isso? Isso que eu faço me agrada? Isso que eu faço eu acho que está correto?
Ou seja, Porque os aí, comportamentos, né? O comportamento e a emoção que você sente, né? De acordo, o que você sente de acordo com cada emoção, né? Aquilo que você falou no começo aí pra gente. então assim, e aí vem os processos de limpeza, né? Porque quando a gente ativa essa consciência, aí a gente tem que pensar, ok, ativou, agora eu tenho que começar a limpar, né? Por quê? Porque é aí que a gente vai clarificar as coisas. Porque às vezes, lembra que eu falei a semana passada sobre as nossas emoções? As nossas emoções estão no nosso inconsciente, né? E as nossas emoções estão nos nossos significantes. Aquilo que nós entendemos, né? Criamos um significado na nossa mente inconsciente, né? Então, o que nós criamos lá? Ok, estou me sentindo angustiada. Ok, Ok? angústia. Então vamos atrás da angústia. Por que eu sinto, né? E aí a gente vai no processo de se fazer pergunta e aí a gente busca, porque a nossa mente, ela é maravilhosa, ela vai dando as respostas, né? Só que muitas vezes as pessoas não querem olhar para isso, né? Eu já tive muito relato assim, mas eu tenho medo. Eu tenho medo de olhar para mim, né? Eu não sei se eu quero mexer nisso. Então a gente sempre fala assim, às vezes é confortável ou desconfortável, né? Por quê? Verdade. O... Você está confortável daquela maneira. Ah, eu sou assim mesmo, entendeu? Eu sinto isso, eu sou. Mas é porque você não quer mexer, Eu né? falo que é assim, ó. Ah, fala-se muito assim, saia da zona de conforto, né? O que é sair dessa zona de conforto, né? Então eu falo assim, gente, essa zona não é de conforto. Na verdade, essa zona é totalmente inconfortável. Mas você tá nela, né? Você, por escolha ou por omissão, você tá nela. Então, é uma área, na verdade, definitivamente desconfortável. Mas então você colocou aqui para mim uma coisa que eu quero que você comente para mim, que é, então tá. Aí você tá lá naquela confusão, passou pelas fases, veio acumulando tudo da sua vida, pá, dá uma luz, né? Que é esse primeiro passo, né? Que você fala, ok, ela deu o primeiro passo. Então você falou também que ela pode escolher sentir esse medo, né? E não começar a se perguntar as coisas, né? Se perguntar mesmo cada coisa. Então, ela decidiu não escolher e ficar nessa zona de conforto, que na verdade é desconfortável. Então, ela começa a fazer perguntas, né? Como, como que é essas? Como são essas perguntas? Não, às vezes a pergunta é simples, né? Por que eu sinto isso, né? Por que eu sinto? E Sentir, aí, né, Renata? então tudo está no sentir, né? Nas emoções, né? Por que eu estou sentindo isso? Então, quando a gente vai fazendo essas perguntas, aí a gente vai começando a perceber que o nosso cérebro ele começa a dar dicas. Aí começa a vir imagem, começa a vir coisas tipo assim. Aí, de repente, você começa a pensar, daqui a pouco começa a chorar. Do nada, você começa a chorar, né? Então, eu falei sobre o choro? Ainda não. Não. Como a gente tem esse aparelho psíquico e aonde está todas as nossas emoções nessa nossa mente inconsciente, o que acontece? Então, imagina lá, essa pessoa que não tinha identidade, que está tudo bagunçado. Então, imagina como está o aparelho psíquico dela, né? Eu tenho até uns slides que eu mostro assim, né? É como se está aquela casinha lá toda cheia de bagunça lá dentro, né? Então, fala assim, a gente está com o novelo de lã lá, sabe aquele novelo todo Tudo bagunçado? Você fala, bagunçado. não sabe onde tirar a ponta. Verdade. E aí você vai ter que começar a tirar, entendeu? Então você vai ter que achar a ponta. E a hora que essa energia psíquica que está lá dentro, toda bagunçada, e você começa a estar sentindo esse monte de emoção que você não consegue identificar, a hora que você começa a fazer poucas perguntas para você mesmo, já começa a vir um choro, né? E o que é o choro? O choro é a emoção que está represada, porque ela represou no aparelho psíquico, né?
Então, às vezes, você tem uma emoção lá de criança, né? A gente escuta cada história, tipo assim, às vezes uma criança que levou um não, uma criança que a professora falou uma coisa na escola e diminuiu ela, ou ela sofreu um bullying, ou ela ficou com vontade de comer alguma coisa. Aquilo gerou uma emoção, gerou um significante. E aquilo tá lá guardado. Tá lá guardado. Não pensa que foi jogado fora, que não tá. Não curou, não Tudo saiu, não isso tá limpou. lá dentro dessa mente inconsciente. E aí, o que acontece? Acontece que isso tá gerando as suas emoções. Isso até hoje está impactando no seu emocional. E aí, quando você acessa isso e vem o choro, é maravilhoso. Por quê? Porque a emoção que está represada lá no seu aparelho psíquico, ela conseguiu ser colocada para fora. E quando ela é colocada para fora, eu gosto de usar essas metáforas que fica fácil dos meus filhos entender. Eu falo que é como uma panela de pressão, né? A tua mente inconsciente está lá, uma panela de pressão. Cheia. E ela está lá, cheia, pronta para explodir. E aí, o que acontece? De repente, você faz uma pergunta, alguma coisa, e começa a vir a emoção. E aí você começa, às vezes, a chorar, a demonstrar de alguma forma. E aí é como se essa pressão começasse devagarzinho a sair. Então, assim, enquanto não sair esse conteúdo latente, que a gente fala, esse conteúdo que estava lá pronto para explodir, que estava gerando todas essas emoções, a gente não consegue abrir essa panela. Não. A A gente gente não usa consegue isso abrir. na clínica médica, né? Então, por exemplo, pegar qualquer caso aqui. Então, o paciente chega, você ainda não sabe, ele ainda não falou com você. E aí, ao primeiro contato, a primeira pergunta, né? Quando vocês estão ali naquele momento, a primeira contato, a primeira pergunta que você faz, ele tem a tendência, então, a derramar, né? A soltar essa pressão. Então, você fala assim, sei lá, uma pergunta. Por que você está aqui hoje? Exemplo, uma pergunta direta, né? Que a gente começa sempre com uma pergunta direta para um paciente. E ele, então, começa... então, ele traz aquilo e quando ele sai, ele já aliviou um pouco daquilo, ou seja, já ajudou ele aí um pouco né, a absorver não, a pôr para fora mesmo, é isso que você falou, esse sentimento acumulado né, de um sentimento que ele teve, né, de uma emoção que ele teve e que estava ali, né, sobre uma situação. Que maravilha! E aí, quando isso vai começando a sair, né? Isso vai saindo aos poucos, né? E aí a gente consegue olhar para aquilo que está ali dentro. E quando a gente consegue olhar para aquilo que está ali dentro, para as nossas emoções já não com tanta pressão, mais que a pressão maior saiu, né? A gente já conseguiu olhar para aquilo de uma outra maneira, conseguiu abrir a panela. E aí sim a gente vai começando a limpar. Então eu falo assim, existe várias. Eu sou a favor de vários métodos que vai levando as pessoas para a consciência, né? Porque a psicanálise, ela vai, eu acho que num nível muito mais profundo, né? E se a pessoa não tiver iniciado esse processo de limpeza inicial, a gente não vai conseguir chegar aonde a gente precisa. Vai chegar, mas vai demorar muito tempo, né? Então, quando a gente vai limpando isso com outros métodos, através de um coach, através de uma mentoria, através de outras coisas que tem tanto aí, que a pessoa você percebe que a pessoa já começou a entrar no processo de busca. Então, muita coisa já vai vindo para a consciência. Muitas coisas. Então, quando ela chega no nível da psicanálise, a gente vai tratar aquilo que está lá, no profundo, né? Aquilo que está fazendo com que ela desloque várias coisas na vida dela
E são casos que nunca são resolvidos. E você vê, a gente fala em padrão, né? Aquele Sim. padrão comportamental que a pessoa tem, né? Como que a gente rompe um padrão? Através da limpeza do inconsciente, através da gente chegar na raiz do problema. A gente limpa, a gente quebra padrão. Mas são processos mais profundos. Mas a gente só consegue chegar nisso se antes a pessoa começou a limpar esse conteúdo latente. Se ela conseguiu entrar nesse processo de se perceber, né? Igual você falou. De Ela gerar já as perguntas, não? ela já começou, né, a se perguntar, a se questionar, a não aceitar mais aquilo, né? Porque assim, quantas mulheres a gente vê que vivem nessa situação misturada, né, nesse édipo com o marido. Na verdade, ela vive ali numa relação como se fosse filha do marido e não um processo de complementação de casal. Então, quer dizer, essa mulher precisa ser tratada a nível profundo a questão da paternidade, a questão da maternidade, para que ela vá para o vaso, saiba quem ela é, entendeu? Se assuma a sua própria identidade para que ela possa agregar na vida de uma outra pessoa como esposa, né? Então, Se as pessoas fossem gerar essa. Se alguém aqui, por exemplo, pessoal, vocês estão aí com a gente, se alguém aqui fosse fazer uma pergunta, não estou falando para fazer, sinta-se à vontade a não fazer, mas que perguntas seriam essas para si próprio? 3 perguntas. eu sempre eu me questiono muito, né? Sempre fui uma pessoa que sempre me questionei. Então, eu sempre percebo aquela situação, né? E sinto, né? Eu gosto de sentir. Então, eu falo assim: isso tá me deixando feliz? Não, isso não tá me deixando feliz. Então, isso não tem a ver comigo. E por que que não tá me deixando feliz? E mesmo assim, era uma coisa que eu queria. Porque eu estava buscando agradar alguém. Quem é esse alguém que eu estava querendo buscar agradar? Às vezes você fala assim, às vezes você acha que é seu marido. Ah, tá. Mas será que esse meu marido está sendo representado por quem? Aí você vai voltar lá e você fala assim, na verdade esse meu marido está sendo representado pelo meu pai. Então, quer dizer, é aquela criança que às vezes buscou a vida inteira agradar o pai, ganhar a admiração do pai e nunca ganhou. E aí ela vive uma vida inteira buscando isso das pessoas. Às vezes do marido, e aí ela tá sempre tentando agradar. Então, assim, é um caminho. Hoje eu tô no nível que eu consigo rapidamente chegar a essas conclusões. Aonde que está sendo os processos deslocados, né? Mas antes eu só sentia que eu queria aquilo e não sabia por que que eu queria. Verdade. Yeah. Né? Então, o que acontece? A gente tem que começar criando essa consciência. Primeiro, começar a fazer as perguntas. Vamos falar perguntas básicas, que assim, por que que eu estou sentindo? Entendeu? Eu faço 3 perguntas assim, Renata. Eu geralmente uso assim, isso me faz feliz, igual você coloca, isso me faz bem feliz. Eu me sinto bem feliz aqui. O que que eu quero para mim? O que eu quero para mim? Independente de pessoas, lugares, trabalho, o que eu quero para mim? E depois eu falo quem eu quero para mim. Quem eu quero para mim? Então, assim, quem eu quero estar, né? Então, eu uso essas 3 perguntas. Se ajuda alguém aí, né? Me dá uma paz incrível. Porque assim, resumindo as tuas 3 perguntas, ela tá no, né? Isso me faz feliz, né? Então, o que é o me faz feliz? O me faz feliz é que entra em coerência com quem eu sou, né? Então, assim, então aquilo tem que entrar em coerência.
com quem a gente é. E aí é uma busca, né? Tô lendo um aqui, isso é bem nebuloso. Eu vi. É assim, na verdade ele é confuso, mas ele é clarificador ao mesmo tempo. Por quê? No começo, você percebe e fala assim, nossa, mas isso é tudo muito confuso. No começo é. Por quê? Imagina que essa salinha do seu inconsciente está lá toda bagunçada, né? Eu falo assim, é como se você tivesse com essa salinha, como aquele despejo que a gente vai a vida inteira jogando coisa lá. Um dia A eu arrumo. dispensa, Vai verdade. lá. Um dia eu arrumo, jogo uma caixa, jogo uma mala. Um dia eu arrumo. E aí você vai acumulando, vai acumulando. Até que um dia você olha para aquilo e fala: e aí? Agora, se eu quero saber quem eu sou, vou ter que arrumar tudo isso aqui. Ai. Aí você vai ter que ir pegando coisa por coisa, destrinchando, isso não me serve mais, isso jogando fora. Aí vem os processos de perdão, né? Tipo, isso aqui um dia me serviu, hoje não me serve mais. Isso Só eu isso. vou modificar, isso aqui eu vou ressignificar, isso aqui eu vou reaproveitar, isso aqui eu vou jogar fora mesmo. E aí, nisso também você entra com aquela parte onde você aprende a agradar a você, não agradar mais os outros, você aprende a se importar muito mais com você e não se importar com os outros, e também você aprende a se criticar menos e não deixar que outros te critiquem tanto. E o conjunto disso faz com que você, na verdade, se entenda, né? Você já se entendeu, você se posiciona. E quando você observa, você já está posicionado, você já decidiu o que que era, você já perguntou, já tem a resposta. Não tem para tudo, não está perfeito, mas você já tirou tudo que estava lá naquela dispensa, naquele lugar que a Renata colocou, e quando você vê, você fala, ok, não é tão nebuloso, tão tenebroso assim, né? Eu falo que assim, a gente para se formar psicanalista, a gente tem que fazer muitas horas, mais de 300 horas de análise. Eu falei, eu não sei se eu conseguir limpar todo o meu escaninho, mas a gente organizou uma boa parte dele. Então, é para entender que isso é um processo da vida, né? Que não é coisas que a gente vai organizar em 1 ano, em 2 anos, mas a gente tem que iniciar o processo. E a busca de identidade é isso, é esse iniciar, né? Porque aí você vai começar esse processo de começar a limpar, né? E você vai limpando de várias formas. Às vezes você tá com uma amizade que está sendo tóxica para você, né? A pessoa é ruim? Não, não tem nada de ruim na pessoa. Entendeu? Lembra que tudo é sobre nós, não é Sobre sobre o outro. nós. Porém, não está me fazendo feliz. Então, se não está me fazendo feliz, é porque não está com a minha sintonia. Entendeu? Tem alguma coisa desarmônica comigo. E ok, não tem nenhum problema de colocar ela ali. Não tem nada de errado. Simplesmente quando a gente começa a perceber quem nós somos, a gente vai vendo que muitas coisas não estão mais em coerência, né? Não está nessa coerência. Então, se não está nessa coerência, a gente vai eliminando. Então, é um processo de eliminação. É a mesma coisa, a gente pegou nesses caninhos. Às vezes tem um vestido que você usou lá na sua festa de 15 anos. E ele foi maravilhoso. Foi um momento belíssimo que você viveu. Porém, hoje com 40 ele não te serve mais. Não tem Entendeu? coerência nisso. Então, que coerência tem você ficar guardando aquilo? Então você tem que descartar. Ok? Mas não tem nada de errado com ele. Gente, vamos respirar. A gente está aqui nessa live hoje, uma live aula, né? Um conteúdo brutal aqui. E a gente está aqui porque a gente está pelo legado, né?
E o legado, a intenção dele é trazer, é um grupo de network, a intenção dele é trazer o máximo que a gente possa impactar pessoas positivamente. Esse é o objetivo. Então, Renata, quando você coloca essa questão, né, que o nosso título hoje era a gente fez um esquema, quem não assistiu a live da Renata anterior, volta lá no feed e assiste, tá bem? Porque a gente colocou esse aqui um tripé, e esse segundo tripé, que é essa identidade e clareza, para quem estiver aqui hoje, escuta bem isso aqui, porque isso aqui é uma aula, um caminho, não é para você se sentir desafiada a fazer isso, mas é para você que tiver aí e puder ser ativada por essas palavras, porque a gente falou antes sobre principalmente pessoas que chegam aos 30 anos, né, Renata? 40 anos, e tô falando idade, gente, e que às vezes elas pensam que a vida acabou porque elas não se encontraram, ou elas pensam que a vida delas foram, né, um desperdício, enfim, do tempo delas, e nossa, e também tem pessoas que pensam que da agora para frente, então, elas não conseguem, não poderiam mais, né, trocar esse tempo por passado por algo para frente, né, tipo, como eu recupero esse tempo? Então, eu te pergunto, Renata, para uma mulher, para um homem, né, que eles chegam aí nesse ponto de identificar essa situação de falta de identidade, né? Porque essa pergunta, falta de identidade, tem idade para isso? Tem, a partir dessas perguntas, aí um caminho para ele viver depois disso? Como que a gente percebe, como que ele vai transformar essas informações, essa clareza do que aconteceu com ele, dali para frente? Como seria isso? Eu acho que não tem idade, né? A idade é a hora que a gente toma consciência, né? A nossa live acaba 7 minutos, é isso? Daqui a 7 minutos. Deixa eu tentar ser breve. Mas o que que acontece? Eu vivi uma situação depois que eu entrei nesse caminho, eu vejo assim, principalmente as pessoas que estão muito ligadas a mim, faz parte da minha família, eu acho que eu tenho como obrigação levar, né, esse processo de clareza para as pessoas, né? Porque quando elas conseguem perceber isso, elas se tornam muito mais felizes, né? Muito mais independente com elas mesmas, ela passa a não depender mais das emoções das outras pessoas para estar bem. E a minha mãe entrou nesse processo há 6 meses, com 72 anos. E você imagina só, o que tinha nesses caninhos dela, né? Ela teve um processo de separação, né? Depois ela nunca mais teve nenhum outro tipo de relacionamento, viveu para os filhos. Mas você vê o tanto de dores que ela carregava no inconsciente dela e que aquilo vinha sempre refletindo através de uma fala, através de uma crítica. E conforme eu fui estudando, eu falei, gente, isso precisa ser limpo, porque assim, ela tem 72 anos, ela falou assim, pra que eu vou fazer isso nessa idade? Falei, mãe, se você viver 1 ano a mais feliz, já valeu a pena. Se você viver 10 anos com a sua verdadeira identidade, valeu super a pena, né? Então, não importa a idade, não importa quanto tempo você tem ainda, né? O processo do autoconhecimento, da busca da identidade, né? Da gente se perceber e ver aquilo que realmente, né, nos faz feliz, aquilo que realmente... Uma coisa que eu acho muito importante, que eu sempre penso, que tem muito a ver, quando você me convidou, eu falei, tem muito a ver com aquilo que eu acredito. O que eu quero deixar de legado para minha família, né? Porque é tão fácil desistir,
É tão fácil se abandonar. Tem algumas decisões que eu falo assim, elas são muito fáceis, né? Você fala assim, eu vou me separar. É muito fácil. Sabe por quê? Para você não se separar, você tem que aprender a olhar para você. Você tem que aprender a olhar para o outro e respeitar o outro na individualidade dele. Entendeu? Você tem que se superar. Você tem que olhar para todo um contexto e falar assim: o que eu quero deixar de legado para minhas futuras gerações? Uma pessoa que desistiu? Uma pessoa que foi narcisista? Olhou só para o seu umbigo? Né? Ou eu vou pensar no bem maior? Né? Então, eu falo assim, é muito importante, né, a gente entrar nesse processo, a gente decidir. Eu falo que o grande, né, está no poder da decisão. Né? Eu quero, igual a gente falou na outra. Decisão muda de destino. Quando a gente decide, a gente pode entrar no processo de limpeza, né, no processo de cura, no processo de libertação, de saber quem nós somos verdadeiramente, de se lapidar, porque às vezes nós estamos tão magoados, né? Cheio de lixo nessa nossa mente inconsciente, que ela está nos ofuscando, né, de quem a gente verdadeiramente é. Então, quando a gente começa a olhar para tudo isso, a gente fala, eu não quero mais ter esse tipo de atitude. O que me faz ter essa atitude? Às vezes é um processo de cura. E o processo de cura, ele vem às vezes com essa limpeza do inconsciente. Às vezes com algo que lá na sua infância, aquela criança foi magoada, aquela criança foi machucada, e aquilo vem te trazendo até hoje. Até agora, nesse momento. E a pessoa precisa aprender, ela precisa decidir que olhar para peso tudo ela não isso. precisa mais carregar, ela pode se limpar, ela pode limpar toda essa, como é que você chama? Escrivaninha? Esses caninhos. Esse caninho. Que lindo esse nome. Ai. Renata, eu quero só compartilhar uma coisa com você, tá bem? E eu vou compartilhar com você e eles vão ver, tá bom? Falando de identidade, eu quero deixar aqui um legado, tá bem? Quero deixar um legado para vocês. Que é a questão da decisão. Então, há 2 anos atrás eu estava numa relação que chama Tríade do Mal, que é psicopatia, narcisismo e maquiavélico. Foram 88 dias de cativeiro e com o meu companheiro da época, né, a pessoa com quem eu me casei. E conhecendo, eu pensava que eu me conhecia, né? Eu pensava que eu sabia qual era a minha identidade. E eu cresci achando não, sabendo quem eu era. E eu tinha uma certeza que eu sabia quem eu era. E quando eu me vi naquela situação, eu não sabia mais quem eu era, né? Porque aquilo se confundia muito no meu todo. Mas aí, eu vou falar para você, Renata, e eles vão ouvir, que eu fiz essas perguntas todas, sabe? E eu perguntava isso para mim, perguntava isso para as pessoas que são importantes mesmo, que era a minha família, minha mãe e as minhas irmãs. E eu falava para ela, eu sou assim? Não. E eu perguntava para mim, eu sou assim? Não. E então eu perguntava para Deus, eu sou assim? Não. Então eu me fiz essas perguntas todas, várias. E a resposta veio 3 perguntas e 3 respostas. Não, eu não estou feliz assim. Não, isso não é o que eu quero para mim. E não, esse tipo de pessoa não é o que eu quero para mim. Então, assim, é um processo, viu, pessoal? Isso passa muito tempo e cada dia é uma vitória. Mas para você, Renata, e eles vão ouvir, pessoal, tem sempre que a gente começar a limpar a nossa vida. Não é desistir sempre, mas às vezes a gente desiste. Não é desistir do que a gente é, mas é desistir daquele caminho que estava
para o que a gente quer ser, né? Ai, Renata, fala para mim então alguma coisa aí, porque eu fiquei agora pasmada. Muito obrigada por isso, muito obrigada pelo dia de hoje. E o legado está aqui para deixar para pessoas, para vocês que estão aqui, um legado de construção, de vitória, de prosperidade. Vamos entrar aqui de novo e eu vou chamar a Renata para a gente finalizar esse assunto aqui, porque vale um replay aqui. Para quem está aqui agora, seja muito bem-vindo. A gente está voltando aqui nessa live com a Renata. Deixa eu chamar ela aqui. E a gente, então, ver se ela volta aqui, se ela ainda tá por aqui, né, pessoal? Para vocês que estão aqui ainda, obrigada, né, que vocês estão aqui ainda. Eu vou tentar, né? Vamos ver se ela ainda tá por aqui. E que live, hein? Que live foi essa? Uma live, enfim. Bem, pessoal, eu acho que ela não tá por aqui mais, né? Não sei, deixa eu ver se eu consigo falar com ela aqui. Mais uma vez. Chamar ela aqui. Vamos ver se ela atende. E aí, pessoal? Como é que vocês estão? Me fala aí alguma coisa, deixa eu ler. Ela já deve ter saído? Yeah. Vamos ver se dá. Vou tentar mais uma vez. Vamos ver. Vamos ver se ela vem aqui. Mas, enfim. O que a gente estava falando aqui. Estava fechando essa live sobre o grupo, né? O projeto de network, que é o Legado USA. A gente tem lives aqui todos os dias, às 9 e 7, para ajudar pessoas, né? Ajudar pessoas, entregar conteúdo, transbordar na vida de pessoas, assuntos de ativação, né? Para a gente ativar pessoas para que elas possam prosperar, enfim, sua vida pessoal, profissional e social, tá bem? Deixa eu ver que ela não tá conseguindo entrar. Deixa eu ver por quê. Renata. Vou chamar mais uma vez aqui. Enfim, vamos ver se ela volta aqui. E aqui no Instagram e também lá no YouTube, a gente tem também o nosso podcast, o podcast do O Legado, tá bem? Ai, você voltou. Eu já tava. Eu também saio rápido. Vamos lá, vamos terminar. Sabe por quê? Deixa eu falar uma coisa aqui. Sabe o que eu gosto disso aqui, Renata? Sabe o que eu gosto da vida hoje? A vida hoje, ela é muito... Eu falo que ela é fácil, né? A gente complica ela. Então, você sabe que quantas pessoas não têm coragem de estar aqui falando por ser uma live? Quantas pessoas não têm coragem de ensinar porque elas pensam que não são capazes? Quantas pessoas não têm a coragem de falar sobre as suas vitórias para incentivar e ativar outras pessoas? E então, essa questão aqui de live, de liga, desliga, volta de novo, a gente já passou dessa, né? Mas, Com certeza. e aí, eu quero pegar esse gancho, pessoal, para vocês. Então, já passou dessa. Então, a Renata colocou aqui anteriormente que era, né, pra gente... A gente chega a um ponto que a gente tem coisa que não nos fere mais, porque você aprendeu, né, Renata? Você já limpou aquilo. Aquilo era um vestido de 15 anos. Então, para você que voltou aí, que está aqui, a gente volta, a gente faz, a gente conserta. Mas eu quero terminar essa live aqui falando aquela fala, né? Continuando a fala, que nós estamos aqui para impactar pessoas positivamente. E nosso objetivo é encontrar, acessar, né? Conectar com pessoas que vão trazer dentro da sua vivência, do seu conhecimento, da sua disposição, frase, palavra, ensinamento, aula, igual foi essa, uma conversa onde ela possa chegar em alguém. E quando você colocou aqui que não tem idade, um exemplo da sua mãe,
Você é corajosa, né? Porque você falou da sua mãe e ela tem 72 anos e no caso dela, ela começou o processo com 72 anos. Eu quero traduzir isso para um a um, né? Então, se essa conversa, assim como um ano a mais de clareza, mais feliz, tem valor, uma que seja a pessoa que a gente consiga impactar positivamente, tem um valor enorme aqui para esse projeto e você faz parte desse projeto. Então, eu, eu liguei essa live de novo porque eu quero agradecer. Quero agradecer mesmo por isso. E quero que você fale, termine a sua fala, fale um pouco sobre é, como que, como que foi essa conversa, o que, que você tirou disso aqui. Esse projeto que você me desafiou Eu acho que foi sua primeira live que você falou? foi. Ah, não é. Porque assim, eu sempre falo muito mais com as pessoas do que pela internet, né? E você me desafiou, né, a trazer isso para a vida das pessoas. E é igual você falou, é um desafio inicial? Né? Mas a gente tem que enfrentar, né, como tudo. Como a busca da identidade, né? E eu me apaixonei pelo projeto quando você falou só do nome, né, do legado, porque tudo isso tem a ver com o que eu acredito, né? Que é o que nós vamos deixar nesse mundo, né? Pensando que a gente está aqui de passagem, o que nós podemos contribuir com a vida do outro, né? E é o que eu busco diariamente na minha vida, né? É claro que é um processo pessoal, né, de cada um. Essa busca da nossa identidade é uma coisa que eu vou me lapidando, né? Eu acho que esse é um processo contínuo, como eu falei, eu acho que até o final da vida nós estamos limpando esses caninhos, né, de muitas coisas que nós guardamos pela vida toda, né? Porque tudo tem um significado, né? Quando a gente fala de significante do inconsciente, é exatamente isso. Tudo que a gente vive traz um significado. E esses significados estão no nosso inconsciente. Então, é uma riqueza de coisa que tem lá dentro, né? E ao mesmo tempo, muitos conteúdos que nos geram sentimentos negativos. Então, a nossa busca sempre é nessa limpeza, né? Ver o que está o que está nos trazendo esse sentimento negativo para que a gente possa buscar cura. E a cura vem pela fala e vem pelo processo de consciência e a gente achar onde está a raiz do problema. E conforme a gente vai achando as raízes, a gente vai limpando, se curando, né, nos nossos processos. Então, o que eu vejo hoje? Quem me conhece mais pessoalmente sabe o quanto eu trabalho isso dentro da minha própria família, né? O quanto eu trabalho isso com os meus filhos, né? Sendo mãe de 4 filhos, para mim foi um processo desafiador. Mas como eu sou cristã né, e Deus fala na palavra que Ele nunca dá a cruz maior que a gente pode carregar. Então, se ele me confiou 4 vidas, é porque ele sabia que eu teria capacidade. E quando eu não tive, eu fui buscar, né? Então, eu acho que é esse processo de consciência inicial que a gente tem que ter. Se tudo, né? Porque por mais difícil que às vezes alguma coisa esteja passando na nossa vida, tudo vem, né? Diz na palavra de Deus, tudo coopera para o bem daqueles que crê. Então, por mais difícil que seja cada um dos processos, por mais difícil que foi o seu próprio processo, né, do seu cativeiro, o processo do cativeiro te tirou do cativeiro. Me tirou do Então, cativeiro. ele tirou, porque
Aquele processo foi o que você precisava para te tirar daquele estado que você estava. Porque você saiu dali transformada. Verdade. Então, por pior que seja, às vezes, uma situação que a gente está vivendo na vida, a gente tem que olhar para ela e falar o que eu vou crescer com ela, né? Eu sempre falo muito isso para os meus filhos. Se a situação veio para você, porque você é capaz de superar, você é capaz de passar por cima dela, você é capaz de se tornar muito melhor. E cada vez que você supera uma situação, igual a Elaine de hoje, que superou 88 dias de cativeiro, não é qualquer coisa mais que derruba essa mulher. Não é, entendeu? Muda tudo. Então, quando Deus permite uma situação na nossa vida, é porque Ele sabe o que nós somos capazes de enfrentar e o que nós precisamos para a gente avançar, para a gente melhorar, para a gente passar para o próximo nível. Verdade. Então, às vezes, Ele permite, né? Então, tá tudo dentro da palavra. A gente só tem que olhar para isso de uma outra maneira, né? Com um novo olhar, com um novo estado de consciência e Clareza. enfrentar que tudo vai dar certo. Nossa Senhora. Vocês viram, né? Fiquei até roxo, eu tomar água aqui. Renata, pessoal, eu acho que ela falou tudo. Eu encorajo vocês todos que estão aqui. Primeiro, agradecer cada um que ficou até o final. E eu encorajo vocês a assistirem o primeiro vídeo, está aí no feed do Instagram do Legado. Para você fazer esse caminho com a gente, esse processo que ela fala. Isso, nossa, pode impactar verdadeiramente, positivamente a sua vida. Essa live vai ficar aqui gravada também para você, né, participar disso aqui, para você encostar, né, acessar, né, começar essa conexão para que você consiga, então, começar a trazer clareza. E eu quero falar de uma forma profissional agora, que é o tema da nossa próxima live, né, que é na quinta-feira da semana que vem. Aqui tem live todos os dias, né, mas na quinta-feira da semana que vem a gente vai falar sobre como e por que, não, como não, né? Por que monetizar o seu conhecimento, né? Trazendo isso mais para a parte profissional, para o dia a dia, para a gente conseguir, né, ver se a gente consegue aí já impactar mais pessoas ainda nessa parte, principalmente a parte financeira e profissional, para a gente dar mais um toquinho. Então, esse é um caminho, né, que ela se dispôs a nos presentear, que eu agradeço infinitamente. Também eu agradeço. Algum dia acontecer da gente não se conectar mais, receba a minha gratidão, não um obrigado, receba a minha gratidão, né, por isso, e o legado está aqui sempre. A equipe do legado, ela é uma equipe bem forte mesmo, e essa equipe também te agradece. Isso eles recebem lá nos comentários, né, nos acessos que a gente tem, muito, muito bom feedback, né, e aquela necessidade que a gente tem de realmente transbordar na vida do outro, chega pelas mensagens que a gente recebe. E eu te agradeço e compartilho isso com você também, ok? Obrigada, eu estou à disposição. Amém. Eita, que eu gosto demais. Ok, pessoal, esse aqui foi mais uma live do Legado. Meu nome é Elaine Macedo, essa aqui é a Renata Ferro, ok? Aqui no Legado a gente tem lives de segunda a sexta-feira. É o Clube das 9 e 7. Vem para cá todos os dias às 9 e 7, que vai ter alguma coisa aqui para te impactar positivamente. A gente tem um Forms que está lá no link da bio. Acessa o Forms, vai lá com toda a fé e acessa, lê. Você tem lá várias formas de você participar com a gente de vários modos diferentes. A gente está no YouTube também com o canal lá do YouTube, que é o Legado também, e a gente está com o podcast. No podcast a gente vai falar com vocês sobre coisas do dia a dia que ativam, né, e buscam trazer prosperidade. Prosperidade, pessoal, é evolução, tá bem? É evolução.
Quer ser qual área da sua vida? Agradecer de novo, Renata, muito obrigada. Você que ficou aqui um por um, muito obrigada e bora pra vida. Obrigada, Elaine. Fica com Deus. Tchau, amém. Beijo. Tchau. Tchau.